Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, tenha enchido a sua semana de graça e continue a abençoar a sua semana de hoje em diante, tá bom? Bom, temos estudado a lei de Deus, contida nos 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, o Pentateuco, e vamos já compartilhar a tela para a gente poder ganhar tempo nas nossas aulas, tá bom? Peço a você que desconsidere a qualidade com que é produzida a parte técnica do vídeo. Estou gravando isso aqui da webcam do próprio notebook e a qualidade não é das melhores, você já percebeu isso com certeza. Peço a você que preste atenção no conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. 613 mandamentos da lei de Deus que foram dados a Moisés para entregar ao povo de Deus, tá? Temos trabalhado com esse conceito aqui para ficar claro. O Moisés não é o idealizador dessas normas, né? Essas normas vieram do próprio Deus e por isso são sagradas e devem ser estudadas com o máximo de reverência, porque não são leis de homens, é lei de Deus. Por mais que o Novo Testamento chame de lei de Moisés, Moisés é o intermediário de Deus para os homens da sua época. Moisés, então, servia com a função de profeta, tá? O intermediário dos homens para Deus, né, do sentido humano para o sentido divino, né, para falar com Deus, normalmente a gente tem um representante, um sacerdote. Cristo é o sacerdote dos crentes, tá bom? O único intermediário entre Deus e os homens. E o intermediário no sentido de falar a verdade de Deus para os homens é o profeta. O intermediário na locução de Deus com os homens é o profeta, tá bom? Nós, para as nossas aulas, temos utilizado a classificação desse rabino aí da Idade Média, que é o Maimônides, né? Moshe Maimônides, e ele criou algumas regras para interpretar o texto da Torá de forma a conseguir extrair dali quantos mandamentos são, e depois que ele criou esse sistema, ninguém mais o questionou, tá? Foram designados, então, aí, encontrados 248 mandamentos positivos, orientações positivas, e 365 proibições, as quais eu te sugeri que pegasse um caderno, pegasse uma parte e colocasse, enumerasse de 1 a 248 e colocasse em forma de mandamentos, uma listagem dessa forma aí, né? Mandamento 1, mandamento 2, fizesse tudo primeiro, do 1 até o 248, e depois você fizesse a mesma coisa, saltasse uma página em branco para separar, organizar, sistematizar direitinho, e contasse lá do 1 de novo, né? Até o 365 para fazer as proibições, e aí você prosseguir na sua análise. Vai preenchendo o quadrinho aí que você vai ver como é que é bacana ver quando o quadro estiver completo. Bom, falamos aí do sistema penal, é uma coisa que geralmente chama a atenção das pessoas. Ah, mas Deus no Antigo Testamento é muito severo, porque tem pena de morte lá. Olha, pensa bem, eu devia ter dito isso nas outras aulas. Veja bem que no Novo Testamento você tem uma penalidade eterna, né? Seja ela destruição eterna ou inferno eterno, é uma punição eterna. Então, não é apenas perder a sua vida, é perder a sua alma. Seja do ponto de vista de quem acha que a alma dorme e que ela é destruída depois do juízo final, ou do ponto de vista daquele que acredita que a alma é eterna e ela vai ser eternamente punida no inferno de fogo. Em qualquer uma dessas situações, o Novo Testamento é muito mais severo. O que Cristo adverte é muito mais duro do que as advertências do Antigo Testamento, tá bom? Então, apedrejamento, queima na fogueira de um pecador, uma decapitação, cortar a cabeça com a espada, ou estrangulamento, são penas apenas corporais, são penas para esse mundo, não são penas para o mundo vindouro, como diz o Novo Testamento. Então, se assim podemos dizer, Jesus é muito mais severo do que a severidade do Antigo Testamento. Tá? Sigamos, então, revendo apenas para lembrança, a título de lembrança, os princípios da última aula. A proibição 256 fala de não ser rude com crianças e órfãos, porque se essas pessoas forem injustiçadas e clamarem a Deus, Deus promete que não vai tampar o ouvido para elas, não, vai ouvi-las e vai vir injustiça. Vimos a proibição 301 de não bisbilhotar, né? Então, nem que seja verdade, fake news é pecado, né? Fake news é porque é falso, mas ser o jornaleiro também, né?
o entregador de novidades, o contador de fofoca, é recriminado, é pecado. Tá? Não se vingar um do outro. Dissemos na última aula que o ato de devolver a uma pessoa, né, o preço daquilo que ela te fez, a maldade que ela praticou com você, isso não te pertence, não cabe a nós, seres humanos, devolver a uma pessoa a paga por aquilo que ela nos fez. Essa prioridade, como é que eu vou dizer, essa autonomia pertence a Deus, né? A competência de dar a uma pessoa aquilo que ela merece, a punição que ela merece, pertence única e exclusivamente a Deus e não a você. É, então, uma proibição que nós vimos. E também o de não guardar rancor. Nós vimos, então, aí duas charges, né, de pessoas que dizem que não guardam rancor, guardam nomes. Essa outra aí disse que não só guarda nome, guarda também o endereço, a hora, o dia e o mês que a pessoa pecou contra ela, que a pessoa vacilou com ela aí. Isso nada mais é do que guardar rancor e viola o mandamento de não guardar rancor contra o próximo. É importante dizer que o rancor é um sentimento ruim, decorrente de uma experiência ruim que você teve com outras pessoas e que você acaba represando, guardando isso com você. Isso te faz ter um olhar prejudicial contra tudo que a pessoa faz, mesmo as coisas boas. Você começa a ter o chamado ranço da pessoa. Tudo que ela faz é motivo de crítica para você. Isso não é bom. E por que não é bom? Porque quem guarda rancor de um sentimento, daqui a pouco ela pode alimentar esse monstrinho dentro dela e acabar querendo desejar a vingança. E como a gente disse, a vingança é privativa de Deus. Na lei de Moisés, então, a segunda observação aí de baixo aí, não há uma penalidade física para quem guarda rancor, porque por enquanto está apenas dentro dela. Mas se isso virar motivo de vingança, o ato de realizar a vingança já passa a ser uma coisa punível, tá bom? Mas o rancor ainda não está dentro das possibilidades de punição física, ok? Passamos então para os princípios e mandamentos desta aula, e até agora nós revimos a aula anterior. Nessa aula nós temos o mandamento 11, que é de estudar a Torá, né? Estudar as leis de Deus, estudar o que Deus quer, o que Deus expressa como sendo mandamento, nas palavras do Antigo Testamento do Pentateuco, né, que é a Torá, então. Deuteronômio 6,7 diz o quê? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Se tem alguém ensinando, tem alguém aprendendo. Esse ato de ensinar e aprender, o ato do ensino e aprendizagem, nada mais é do que estudo. E saiba você que estudos dizem, e eu já falei isso em outras aulas, quem apenas assiste uma aula, né, ou assiste uma demonstração, guarda 10%, alguma coisa em torno disso. Quem vê e ouve, guarda um pouco mais. Quem vê, ouve e escreve, guarda muito mais, né? Porque vai sendo fixado esse conhecimento, essa memória do que você escreveu te ajuda a guardar também as informações, reter o conhecimento. Quem ensina, então, meus queridos, essa pessoa é o mais alto grau de retenção de conhecimento, é quando a pessoa se prepara e ensina para outras pessoas. Aquilo que ela se preparou, estudou e ensinou, fica muito bem retido na mente dela. Dizem que em torno de 90% do conteúdo que você ensina a outras pessoas fica retido também dentro da sua consciência. Então, a melhor forma de reter conhecimento é ensinando isso para outros. E quando se trata, então, de mandamentos de Deus e você ensina para os seus filhos, inevitavelmente você está estudando para poder guardar aí esses princípios para a sua vida. E como você está ensinando para os seus filhos, você está se obrigando a seguir esses mandamentos, né? Se obrigando a seguir esses princípios. Olha lá, converse sobre elas o quê? Os mandamentos, essas leis, né? Você vai pegar o contexto lá de Deuteronômio 6, você vê então que a ordem de Deus é que ensine essas leis para os filhos, converse com esses filhos sobre esses mandamentos, quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Tem que ensinar as leis para os filhos. Isso consiste em estudar o mandamento de Deus, as leis de Deus. Não era um mandamento obrigatório para mulheres no Antigo Testamento. Tá? A prática judaica, então, desobriga as mulheres, desobriga, não proíbe. No entender do judeu do Antigo Testamento,
né, as mulheres não tinham obrigatoriedade de aprender a Torá, mas todo homem tinha obrigação de aprender a Torá. Todo pai de família tinha que ter, por mais limitado que ele fosse na sua inteligência, ele tinha que ter condições de ensinar alguma coisa da Torá para sua família, né? É por isso que você vê ali em Timóteo, salvo engano, 1 Timóteo capítulo 3, você vê ali no finalzinho do 2/3, o Paulo organizando alguns tipos, o tipo de convivência que deveria ter dentro da igreja de Éfeso. E aí, embora lá em Efésios, se não me engano, na carta de Paulo aos Efésios mesmo, ele tenha dito que Deus acabou com esse muro que mantinha separação entre judeus e não judeus, ele acabou também com esse muro de separação que separava mulheres de homens. Mulher não é um ser inferior e o Antigo Testamento não colocava a mulher numa situação de ser inferior. Mas por conta do pecado de Adão, uma das coisas que Deus diz é que o desejo da mulher seria para o homem e ele dominaria sobre ela. Era para ser uma situação de igualdade, entretanto, por conta dos pecados, lá cada um recebeu a sua pena e, infelizmente, recaiu sobre a mulher essa questão da dominação masculina sobre ela. Tá? Não era o desejo de Deus que fosse assim, mas que fossem iguais. Diante dessa situação, então, lá em 1 Timóteo, você vê que Paulo fala, olha, o homem, a mulher fica então calada na congregação, né? Era uma realidade daquela época, e se ela tiver alguma dúvida, que ela pergunte para o seu marido em casa. Então, olha só a responsabilidade que esse homem tem de instruir a sua esposa no conhecimento da lei, no conhecimento das coisas de Deus, né? E também é dito lá que ela tem que ser deixada estudar em paz, com tranquilidade. Ela não pode ser interrompida, não pode ser negado para ela o direito de estudar a palavra de Deus. É isso que você vê ali em 1 Timóteo. Vai lá, tira dúvida aí daqui a pouquinho, tá? Finalzinho do 2 e começo do capítulo 3 de 1 Timóteo. Todas as cidades deveriam ter um local de estudo da Torá. Entre os judeus ali, as cidades habitadas por judeus, todas elas deveriam ter um centro de estudo da Torá. Não só para os adultos, mas para as crianças também. E eu achei interessante que, ao pesquisar a respeito disso, cada cidade tinha que ter um instrutor de Torá, um instrutor das escrituras para as crianças, né? Porque se ensina desde cedo, não é mesmo? E o pai que não tivesse competência nenhuma para ensinar tinha que financiar, né? Não que o professor devesse trabalhar a troco de dinheiro, mas os pais com menor capacidade tinham que, no mínimo, então, ajudar a financiar o estudo das crianças da comunidade a respeito da Torá. E o professor não podia lidar com mais do que 25 alunos. Tá? É interessante, quando eu era criança, eu cheguei a estudar em sala o estudo secular, né, o nosso prézinho, nosso primeiro, segundo e terceiro ano, eu cheguei a estudar no calorão de fevereiro aí, numa sala de 42 alunos. Hoje, foi mudado isso, né? As leis têm mudado isso aí, e hoje uma sala de aula de ensino fundamental não pode ter mais do que 25 alunos. Né? O de ensino médio, se não me engano, não pode ter mais do que 35, algo nesse sentido. E esse pensamento já era tido lá na Idade Média, que para ensinar a Torá, mais do que 25 crianças, tem que arrumar outro professor para poder dividir a sala. Tá? E toda cidade tinha que ter, então, um local de estudo das escrituras. Quem não tivesse capacidade de ensinar, isso aí eu acabei de explicar para vocês aí, ensinar o seu próprio filho, deveria contratar alguém para poder ensinar, de forma que todas as crianças crescessem ouvindo dos limites das leis de Deus, da vontade de Deus expressa na Torá. Tá bom? Olha aí, o próximo mandamento, é o 209, é de honrar os eruditos e os idosos. O que é o erudito? É aquela pessoa que ela tem muito conhecimento a respeito do assunto, né? É uma pessoa que estudou muito a respeito daquilo, ela é especialista no assunto, e é lógico que nós estamos falando aqui da palavra de Deus, então as pessoas que estudaram muito a palavra de Deus, as pessoas que detêm muito conhecimento da palavra de Deus, as pessoas que ensinam a palavra de Deus, assim como os idosos que também têm muita experiência de vida acumulada, essas pessoas devem ser honradas. Tá? É isso aí que é o mandamento lá em Levítico 19, versículo 32. É o que se depreende de lá. Temos a proibição de número 10, de não estudar
práticas de idolatria. Levítico 19:4 diz desse mandamento, dessa proibição. Olha lá. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, de novo, esse fechamento sempre me chama a atenção. Porque quando Deus fala o seguinte, olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de vocês. É como se tivesse o seguinte, estou observando tudo, hein? Ai, 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 ai. Olha só o que eu estou te falando. Não se voltem para os ídolos. Não preste atenção neles. E aí, meus irmãos, ao pesquisar, eu vi que até hoje alguns judeus, na verdade, o que ajudou o povo de Deus a fixar as leis de Deus mesmo, o povo judeu a fixar as leis e começar a dar valor intrínseco para isso, foi o exílio da Babilônia. Isso aí foi um divisor de águas na vida do povo hebreu. Até então, nós tínhamos o povo hebreu dividido em dois países, o país do norte, que era Israel, e o país do sul, que era Judá. Israel foi destruída e o povo foi dividido no meio do mundo aí, por conta da invasão dos assírios. Os judeus foram divididos, na verdade não foram divididos, foram levados todos cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, e quando voltou um povo muito mais zeloso da lei. É esse povo judeu, porque os israelitas se perderam, se misturaram com as outras nações, o povo judeu, ele então se manteve a sua cultura e passou a prestar mais atenção no texto bíblico. E aí começaram a rever a sua vida como nação e ver as coisas que eles faziam e que violavam os mandamentos. Então, algumas coisas os judeus levam bem ao pé da letra mesmo. Nós, na nossa forma de interpretar aqui no século XXI, a gente olha para isso, para esse texto e fala o seguinte, não, Deus só não quer que nós prestemos atenção, que a gente não vá servir aos ídolos, que a gente não volte, para quem já teve uma vida de idolatria, né, de usar outros intermediários que não seja Cristo para falar com Deus, ou de usar outros seres como Deus, né, hoje a gente lê esse texto e interpreta assim, não, é só para a gente não voltar a servir esses deuses. Não, como os judeus não sabem como é que eles violaram isso, eles querem caçar todas as formas de violar isso. Então, chegam a dizer o seguinte, que se tiver a estátua de um deus aqui, você não pode nem virar o rosto para ele. Então, não se voltar para ele é realmente não ficar de frente para essa estátua, para essa imagem de escultura que representa uma divindade, seja ela em que cultura for. Olhar, então, para uma imagem, prestar atenção nela, seria se voltar para os ídolos. E eles, no pé da letra, nem isso podem fazer. Experimente você chamar um judeu ortodoxo para ir num casamento que acontece dentro de uma igreja, seja ela católica, seja evangélica. Não vai. E eu tive essa experiência de ir para um casamento de um colega e eu vi convidando um outro colega que se afastou do cristianismo, infelizmente, se converteu ao judaísmo, e ele disse, gosto muito de você, mas não vou no seu casamento, não entro em templo idólatra. É desse jeito. O que infelizmente, né, por mais que seja um zelo extremo, mas é um zelo sem conhecimento, né? Bom, não estudar as práticas idólatras. Os povos idólatras também constituíram livros que ensinam sobre o seu tipo de culto, sobre as suas magias, sobre símbolos e significados. Para quem veio do mundo do espiritismo, né, do chamado baixo espiritismo ou do afroespiritismo, sabe que existem muitas práticas de magia nas religiões que vêm dali. E não só dali, tá? As práticas orientais, práticas, que eu digo também do norte do mundo, né? Daquela área dos vikings lá, etc. e tal, existem práticas de magia em todas as áreas do mundo. E é proibido buscar conhecimento a respeito delas, né? E na ótica do judaísmo, mesmo que seja para compreender os paralelos que essa religião tem com a nossa, não pode se voltar para estudar as práticas de idolatria, porque se você procura entender como o que eles pensam a esse respeito, daí a pouco pode surgir a curiosidade e entender um pouco mais a fundo como funciona isso. E aí, quando você procura entender mais a fundo como funciona isso, você começa, talvez, a achar associações, e aí vem a corrupção de você pensar, cara, é quase igual o que eu faço na minha religião. Então, e o dele, do jeito que ele faz, é até muito mais bonito, vou usar isso na minha religião. Isso é perverter o culto verdadeiro com prática idólatra.
faz isso não. Tá? O mandamento é muito acertado, lógico, foi inspirado por Deus, é muito acertado ao proibir um servo de Deus de procurar conhecimento sobre idolatria. A lei, então, na segunda observação embaixo no texto, a lei proíbe o crente de procurar conhecer os fundamentos de outras religiões pagãs. Tá bom? O simples desenvolvimento de interesse pela prática dos cultos idólatras já era punível com açoites. Se você demonstrasse, então, numa comunidade de crentes, o seu interesse em saber, rapaz, como é que eles fazem para essa macumba dar certo? Né? É lógico que eu estou falando aqui para um público majoritariamente cristão, né? E dentro de um contexto cristão, e todos sabem, então, as pessoas que terão acesso a esse vídeo sabem do que eu estou falando, e já sabem o que esperar no momento em que eu falo a respeito da idolatria. Então, quando uma pessoa começa a procurar os fundamentos e entender, rapaz, como é que ele fez para esse voodoo dar certo? Por que o voodoo deu certo na mão dele? Né? Por que essa macumba funcionou e amarrou essa pessoa amada em 3 dias na pessoa que fez a magia? O simples interesse nesses assuntos já era punível com ações no Antigo Testamento. A idolatria propriamente dita e a blasfêmia eram punidas com apedrejamento no Antigo Testamento. Para isso, como eu já tenho dito, tem que alertar a pessoa, olha, isso que você está para fazer é idolatria, não faça. E a pessoa fala, eu sei que é idolatria e eu vou fazer porque quero. Isso era punível com apedrejamento, tá bom? Bom, meus irmãos, encerramos a nossa aula de hoje aqui. Na próxima aula a gente começa, então, com essa proibição de número 47, que é a de não aceitar opiniões que são contrárias à Torá. Tá bom? Peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua semana e que Deus te abençoe.